Amigos e amigas que acompanham o site TN Brasil TV e também a coluna Jus Pará. Hoje mais um episódio da coluna do podcast Jus Pará. Eu irei conversar com a acadêmica de Direito que tive a honra de conhecer na 5ª imersão jurídica realizada, vou até fazer a propaganda, realizada no Hotel Sagres, organizada pelo nosso amigo advogado e criminalista, muito conhecido e respeitado no estado do Pará e fora do estado, e que está concorrendo ao 5º Constitucional, Humberto Bulhosa. Inclusive, minhas considerações e um grande abraço. Então, conheci Nayandra Lopes, entrevistamos, foi um sucesso abençoado nas redes sociais. E, claro, tínhamos conversado de termos uma agenda para que a gente pudesse conversar sobre muitas coisas, Então, Nayandra, muito obrigado por ter aceitado o convite, por sempre ser simpática, por ter essa empatia tão maravilhosa e poderosa. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu até comentei com você ontem que é uma honra poder fazer parte desse crescimento, E, assim, é de suma importância para mim também participar, porque isso colabora muito para que eu possa ficar conhecida também e inspirar outras pessoas com a minha história. Nayandra, já uma perguntinha assim, daquela bem abençoada mesmo, pra gente começar 1000 por hora. Você é torcedora do Paysandu, né? Não, sou remista. Sou remista, não. Tire isso de linha aí, porque não dá certo. É remista. Deve estar alegre hoje, Com todo respeito aos meus amigos que torcem pro Paysandu, tá? Mas a vitória de ontem foi, assim, 1000 maravilhas. Até brinquei com a minha família, porque eu sou a única remista da família do meu pai, E, assim, qualquer oportunidade que eu tenho de falar sobre isso, de fazer essa gracinha quando o Remo ganha, eu tô fazendo. E foi a maior confusão ontem. Você imagina como é que não ficou, Eu gostaria muito que você dissesse também assim, eu sou torcedora do Vasco, Sou flamenguista. Sou flamenguista. Tudo bem, a gente vai excluir a entrevista depois. Então, Nayandra, sobre o evento, foi muito bom, não foi, naquele dia lá, 5ª imersão jurídica? Com certeza, sim, foi um evento de suma importância, como eu tinha falado na entrevista, e me acrescentou muito conhecimento. Então, dali, as portas, elas começaram a se abrir. Não só para mim, mas para as pessoas que também frequentaram o evento, E essa questão de adquirir conhecimento é muito importante, sabe? Nós participarmos de um evento como esse, e que foi, assim, algo surreal. Então, dali, eu pude realmente notar o quão o direito é importante hoje em dia, sabe? O quanto que a gente precisa realmente se aprofundar nesses assuntos, porque é, assim, um leque de oportunidades. Enquanto mais você estuda, mais você tem a aprender, e a gente nunca vai saber demais. Então, foi, assim, importantíssimo para mim, para minha carreira, e para o que eu quero ser no futuro também, Você é natural do Pará, sou de qual município? Sou abaetetubense. Nasci em Abaetetuba, morei a minha infância até os 12 anos em Vila Maiauatá, Igarapé-Miri. Depois eu mudei para Barcarena com os meus pais, E agora estou residindo em Belém, por conta dos estudos. Gosta do açaí, do peixe? Nem fale, nossa, um açaí com peixe do Ver o Peso. Vocês que já comeram, vocês sabem o quanto que isso é bom, é vício. Eu sou a paraense raiz que toma açaí todo dia, no almoço e no jantar. Eu não sou paraense, sou de Maceió, Alagoas, e de vez em quando eu não sei se eu tomo açaí ou se eu como açaí. Eu sei que eu misturo ele com aquelas bolinhas, A farinha? Isso, aquelas bolinhas lá brancas e tal, e coloco leite condensado, fica uma maravilha. Isso aí é uma ofensa dos paraenses, é uma ofensa. E fico, assim, acho muito bonito. Sim. A forma do paraense fazer uso ali do açaí, porque pega um pedaço de peixe, um pouco lá da comida, da farinha, mistura com a comida, com a carne e come. Eu acho bem bonito o negócio, sabe? Nosso estado, ele é muito rico em cultura, sabe? E eu admiro muito essa questão de culinária, da cultura mesmo em si, o carimbó, o brega. E assim, eu sou a maior fã do meu estado, e eu digo isso com todas as letras,
Tanto que qualquer oportunidade de mostrar que eu sou paraense, eu mostro. Dançando, seja postando. O meu almoço, meu jantar, que todos os dias tem que ter o açaí, é indispensável. Inclusive, você está me devendo uma cartilha de como se dança vou. Aquele negócio ali paraense. Brega, sim, com puxa certeza. Pra cá, roda, dá aquele espacinho e tal, né? Não é difícil. No máximo, eu sei um forró, aquelas músicas muito comuns da época dos carnavais, fora de época, da Bahia, né, de Maceió e tal. Mas essa dança paraense, sim, essa pegada bem... É algo assim, só daqui mesmo. É incrível. E é engraçado que não é simplesmente dançar, a gente realmente sente, sabe? Enquanto a gente dança, a gente realmente consegue sentir a música, a gente consegue se entregar. É um misto assim de sentimentos, sabe? Vai muito além da dança. Eu me entrego. E eu digo que eu passei por um momento muito difícil há um tempo atrás. Eu tive um período depressivo e o que me curou foi a dança. É por isso que eu sou tão apaixonada, sabe? Ok, Nayandra, todos nós temos, né, tem a sua peregrinação, a sua caminhada repleta, né, de momentos, alegria, tristezas, às vezes cercados de muita gente, ora sozinho, conquistas, derrotas, tudo isso faz parte, né? Então a pergunta é exatamente assim, como você chegou até aqui? Não foi fácil. Eu passei por muitos problemas e os meus pais sempre estiveram ali comigo, sabe? E então, antes de chegar aonde eu estou hoje, eu tenho muito a crescer ainda. Então, assim, eu ainda estou realmente no início de carreira, mas já é algo, assim, grandioso pra mim, porque eu nunca imaginei que estaria aqui onde eu estou hoje. Então, antes de chegar aqui, eu passei por um momento muito ruim da minha vida, né? Que foi a questão de depressão. Foi muito difícil. Logo depois que eu perdi meu avô, as coisas começaram a desandar. E é normal porque, como você falou, a vida não é feita de alegrias. Então, é normal que a gente passe realmente por momentos de provação para que a gente possa realmente entender o sentido da vida. Por que a gente está aqui, né? E foi quando eu comecei a realmente pensar, por que eu tô aqui? Por que eu estou aqui? O que eu preciso fazer? E foi daí que eu comecei a criar forças, né? Pedir ajuda de Deus, claro, para começar a realmente me motivar, para começar realmente a entender o porquê que eu estava aqui, né? O que eu precisava seguir. E eu sempre tive sonho de ser delegada, desde que eu me entendo por gente. Então, assim, eu demorei muito para começar a universidade. Eu trabalhava em uma empresa de indústria, então eu trabalhei um tempo na área da engenharia. Embora eu gostasse muito, nunca foi meu sonho, né? Mas eu gostava daquilo e por conta do trabalho eu adiei muito essa questão do meu sonho, né? Até que eu cheguei em um tempo que eu parei e pensei, não é isso que eu quero pra mim. Foi muito difícil porque você sair de uma independência financeira, onde você pode comprar tudo que você quer, a hora que você quer, pra depender dos seus pais novamente, assim, é uma virada de chave muito grande. Então você se acostumar com isso novamente é muito difícil. E eu parei e pensei, eu vou parar de trabalhar pra me focar somente nos estudos. Então, nós que somos mulheres, vou falar aqui porque a gente precisa realmente muito mais dessa questão de quero as minhas coisas, vou comprar, né? Então, assim, eu lembro que eu passei uma semana pensativa, chorando, se era realmente aquilo que eu queria para aquele momento, mas eu entendo que tudo acontece como tem que ser. E eu lembro que eu decidi, foi um momento difícil, eu comecei a faculdade em a faculdade em Abaetetuba. Eu passei 2 semestres lá somente. E aí eu não me dei muito bem, então era difícil o acesso também, até que eu decidi com os meus pais mudar para Belém. E aqui que as coisas realmente foram crescendo, né? Fui me destacando na universidade, com as minhas notas boas, né? Focando realmente nos estudos. E aqui que as coisas começaram realmente a caminhar, né? A dar certo. E desde então, tudo que eu sou hoje, tudo que eu ainda vou ser, eu entendo que foi graças ao que eu passei lá atrás. Então, essas coisas que acontecem são muito necessárias, porque a gente aprende. De tudo que acontece, a gente sempre tira uma lição. E também o seguinte, né, na perspectiva, né, de fé, o cristão, né, ele entende, e eu uso até a fala de Martim Lutero, né, ele usava a expressão corandel, ou seja, de que a vida ela é vivida na presença de Deus, né, que nada escapa, né,
do olhar de Deus, da vontade de Deus. Aí vem os calvinistas posteriormente, principalmente com a doutrina relacionada à predestinação ou à soberania divina, onde eles dão ênfase total ao controle divino sobre todas as coisas, principalmente sobre a vida, né, dos seus servos. Então, ou seja, o controle divino, né, não no sentido, né, robótico, mas a providência é a palavra mais utilizada pelos calvinistas. A providência divina nos acompanha de sorte que tudo o que acontece conosco, nada é por acaso. Tudo faz parte de um propósito. Né? Sim, eu levo muito isso comigo e eu posso dizer que eu sou a prova viva disso. Então, tudo o que aconteceu foi realmente muito necessário. Eu creio que se eu não tivesse passado por esses momentos que eu passei anteriormente, foram momentos muito difíceis, muito difíceis. As pessoas que realmente estavam comigo ali eram os meus pais, né? Então eles sabem na pele o que foi que aconteceu, o que eu passei. E para eu chegar onde eu estou hoje, com essa determinação, com esse foco realmente de querer crescimento, né? É assim, algo surreal porque a gente não imaginou. Eu cheguei em uma situação tão, assim, difícil que a gente não imaginou que eu iria conseguir, sabe? Por isso eu digo que é muito importante essa questão de você realmente acreditar que possa haver um dia melhor. E que a vida, ela realmente é de fases, então tudo passa. Nada é para sempre, nós vamos ter momentos bons, vamos também ter momentos ruins e tudo faz parte, é aprendizado. Então eu levo muito isso comigo e eu posso dizer que isso realmente eu aprendi na prática, na pele, sabe? Aí tem também uma conexão, a gente observa, né, que você tem uma conexão muito forte com a sua família. Sim. Tem a figura também do seu avô, sim, né? Sim, meu avô é a minha maior inspiração, né? Meu avô, delegado Sinimbu Lopes, é um nome assim que eu tenho orgulho de falar, né? Minha maior inspiração, fonte de inspiração é ele, nós crescemos juntos e, assim, ele me ensinou a amar o direito, ele me ensinou a amar essa profissão, né? Eu lembro que nós conversávamos muito sobre essa questão de, filha, você vai ser igual eu, você vai ser igual eu, você vai levar esse legado, e eu não vou, eu vou sim, sabe? E eu me sinto na obrigação de realmente ser uma profissional de excelência como ele era. E eu me dedico todos os dias, incansavelmente, para isso, para chegar a ser pelo menos metade do que ele era. Legal. Também, Nayandra, tem a questão, né, do direito. Né? Então, você é uma acadêmica, né, de direito, como já falei aqui, te conheci justamente em um evento, né, relacionado ao mundo, né, do direito, mais precisamente advocacia criminalista. Sim. E ali você pode falar um pouco comigo sobre essa questão, né? Então, para os amigos que estão assistindo, para os que irão assistir depois, fala para a gente aí como, de fato, mais uma vez, vai ter que voltar um pouquinho atrás aí, como é que surgiu, né, esse interesse, né, pelo direito e o que faz você gostar do direito. E que necessariamente quem faz direito não quer dizer que quer ser um advogado ou advogada. Sim. Né? Eu acho que o direito não se resume só em advocacia, né? Então tem vários âmbitos aí que a gente pode realmente explorar. A priori, eu realmente assim, nunca fui muito interessada em estudar o direito de fato. Eu entrei na universidade porque para eu chegar ao cargo de delegada, eu realmente preciso ter graduação, né? Mas assim, eu não era muito interessada, então eu realmente sempre focava os meus estudos somente no concurso. Nunca fui a fundo para participar de eventos relacionados ao direito, à advocacia criminalista, mas eu entendo que são caminhos, sabe? São pontes que devem ser seguidas. Então, o meu conhecimento, ele vem realmente de me aprofundar nisso. E quando eu comecei a estudar, de fato, eu comecei a ver o quão grandioso era o mundo do direito, as coisas foram começando a brilhar, sabe? Aos meus olhos. Então, hoje eu sou muito interessada, embora eu não queira seguir a advocacia, mas é um assunto que me interessa bastante. Então eu posso dizer que o direito, ele é um leque de oportunidades. Então tem um mundo ali que você pode explorar e ele pode te levar para diversos caminhos. Então não se resume só nisso, só na advocacia. E por isso eu faço questão de me envolver em tudo que eu posso, sabe? Eventos, palestras, aulas, que são importantíssimas também. Então não se resume somente à advocacia. E eu posso dizer isso. Porque eu entrei, de fato, não era interessada, era só porque eu realmente precisava daquilo, mas hoje minha visão ela pode mudar, né? Então eu posso dizer que
Pode haver também com outras pessoas, pode acontecer, porque é assim. Até a questão de também você entrar na universidade com uma mente e depois no meio do curso querer mudar, né? Sim. Então, assim, é muito relativo isso, é muito relativo e é realmente, assim, um mundo, né? Então, não se resume só nisso. Por exemplo, eu, né, quando garoto, pensei em ser padre, sonhei até em ser papa, né? Hoje temos, né, um novo papa, aí abrimos papa. De repente, aí foi para o mundo gospel, né, protestante, me tornei líder, né, religioso. Não imaginava que seria jornalista, embora eu sempre escrevesse tudo tal. E, de repente, né, me tornei um jornalista, claro, sou profissional, né, tenho, né, graduações na área, etc. Tal. Ou seja, as coisas acontecem, né? Enquanto a gente peregrina, eu gosto muito dessa palavra, sabe? Enquanto a gente peregrina, nós encontramos pessoas, desencontramos, descobrimos coisas, descobrimos que não sabíamos tanto quanto imaginávamos, encontramos pessoas legais, pessoas nem não tão legais assim, o amor, o desamor, né? O importante é continuar peregrinando, né? Eu falo isso e lembro logo do livro O Alquimista, de Paulo Coelho. O livro é sensacional, todo ano eu leio esse livro. Bom, é muito claro que você é uma mulher que é instruída, fala bem, né? Tem um conhecimento muito, dá para ver que muito vasto, típico de quem lê. Então a leitura na sua vida tem um lugar muito especial, né? Tem, sempre que eu posso eu tô lendo. Inclusive, a minha parede do meu apartamento é cheia de páginas de livros que eu acho importante, é cheia de frases, é cheia. Um dia eu mostro pra vocês ainda a minha parede lá do apartamento, assim. E a leitura, ela te ensina a falar, ela te ensina a se portar. Então é de suma importância, principalmente para quem quer seguir essa área realmente de comunicação, né? E não só para quem quer seguir, mas eu acho que a leitura, ela acrescenta muito conhecimento, então é de suma importância que realmente as pessoas tirem um tempo para ler, sabe? A gente se prende muito em coisas irrelevantes, sabe? Que não acrescentam em nada. Então sempre que eu posso, eu tiro um tempinho para ler alguma coisa que eu sei que pode me acrescentar no futuro, que pode me trazer algum tipo de conhecimento, né? Porque é muito importante a gente aprender realmente a esse tipo de conteúdo que realmente pode acrescentar em alguma coisa pra gente, sabe? E daí, André, a gente percebe hoje que a galera anda um pouco, né, perdidona, né? Perdidão. As pessoas têm muito tempo para passar parte do dia com a cara em um WhatsApp, em um Facebook, em um Instagram, e essas pessoas dizem pra gente, quando vê um livro, ou quando chega na casa de alguém que encontra muitos livros, dizem assim, eu gostaria tanto de ler, mas eu não gosto de ler, que não é uma verdade, porque as pessoas leem. Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu até comentei, inclusive com um amigo meu ontem, que eu passei o dia assim de bobeira. Ontem foi um dia que eu me cobrei bastante, porque a pior era que teve para distrair os jovens foi o TikTok. O TikTok é uma distração, depende de como você usa também, né? Porque tem muita coisa ali que realmente é relevante. Mas os conteúdos ali que não vão te acrescentar em nada, assim, são a maioria. Então acaba tirando o teu tempo. Eu estava no celular, eu passei 2 horas. 2 horas. Quando eu me toquei do horário, eu realmente me assustei, porque eu dificilmente faço isso, sabe? Então eu digo que a gente perde muito tempo com coisas que não são pertinentes pra nossa vida, sabe? E ontem foi um dia que eu me cobrei bastante, então eu digo, aconselho as pessoas mais novas, né? As pessoas que me têm como inspiração também, porque como eu falei pra você no início, vou falar muitas isso. pessoas me têm como inspiração, então assim, eu digo, a gente não tem que perder tempo com isso, e a vida é um constante aprendizado, um constante crescimento, só depende da gente. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Nayandra, e assim, as pessoas geralmente têm o costume, por exemplo, de olhar para você, né, ou para outra pessoa que passa a ser uma referência no seu campo de atuação e determinarem que você só é quem é, só sabe o que sabe, porque a sua vida foi fácil. Elas não conseguem imaginar que por trás, né, de uma jovem, de um jovem, de um bom profissional, estou falando de um bom profissional, existe
os finais de semana sacrificados, porque você está lendo até altas horas da noite, estudando, né, dormindo às vezes um pouco menos, entre aspas, né, se divertindo não tanto quanto gostaria. Aquela velha história, né, o jardim do outro é sempre verde, né, e o meu não é verde porque eu sofro e ele não. Sim, né? Sim, é verdade. Eu digo que as pessoas não imaginam o quanto que é difícil para mim, porque eu estou longe dos meus pais, né? Então eu tive que abdicar realmente desse tempo com eles para focar nos meus estudos. Não é fácil, porque eu estava acostumada ali a viver com eles, né? E você sair disso para ter que se virar sozinha, assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eles estão lá de longe, me dando todo o apoio do mundo. Eles moram em Barcarena, na Vila dos Cabanos. Me dando todo o apoio do mundo, isso eu não posso negar. Mas não é a mesma coisa, né? Já tive que abdicar de finais de semana também para poder estar em eventos, em palestras, em aulas. Porque a gente entende que é um sacrifício agora no começo, mas que a gente vai colher isso no futuro. Sim. Então é isso que me conforta, sabe? É que, por exemplo, naquele evento, você tinha a opção de não estar ali. Com certeza. Você tem seus pais, né, dando certa retaguarda, você poderia não estar ali, mas foi para os eventos. Então, assim, é uma inspiração para outras pessoas. Como tínhamos conversado antes, eu pude ver, né, nos comentários que as pessoas deixaram, nas publicações, na entrevista, a admiração que elas têm por você, né? Então tal que o vídeo rapidamente bombou em termos de visualização. Eu disse, rapaz, eu tô aqui com uma joia rara aqui da comunicação, né? Até procurei para ver se a gente gravava outra, né? Então, as pessoas terminam se inspirando em você, né? E tem em você uma inspiração. Isso é bacana, é legal e ao mesmo tempo é uma responsabilidade grande, né? Bote responsabilidade nisso, porque eu tenho uma responsabilidade de fato de passar para as pessoas a minha vida e mostrar realmente que não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Embora seja difícil, mas tudo aquilo que você quer com determinação e foco você consegue. Você sempre consegue, embora seja muito difícil no início, como foi realmente, mas eu olho para o que eu tenho hoje, para o que eu passei, eu penso, nossa, sabe? Então são coisas realmente necessárias, não é fácil. Então, assim, realmente um passo por passo, são etapas, são caminhos. E eu digo que é muito importante para mim essa questão de pessoas me admirarem, sabe? Isso me motiva muito. E é uma motivação, assim, que eu sei que eu tô no caminho certo, sabe? Então isso me inspira demais. Muito legal. Com relação ao direito, né? No evento, eu pude, né, conhecer, né, inúmeros acadêmicos, né, de direito. E convivo hoje com inúmeros, né, das mais diversas, né, idades. E alguns eu já encontrei e tenho proximidade que estão um pouco tristes, né, em razão de algumas dificuldades que estão encontrando, às vezes, para absorver o conteúdo. Alguns, inclusive, têm que, né, trabalhar e correr depois para a faculdade, porque nem todo mundo tem, às vezes, uma família, né, para dar um certo respaldo. Mas, de qualquer forma, todo mundo tem as suas dificuldades. Com certeza. Né? E, às vezes, a pessoa pode até ter certa estrutura, mas a grande dificuldade é ela mesma, né? Superar as inclinações ruins que ela mesma tem. A pergunta é a seguinte: qual a mensagem, né, que você deixa para acadêmicos e acadêmicas que, assim, né, como você, estão em busca da realização, né, de seus sonhos, de seus objetivos? Eu acho importante citar, a priori, essa questão de realmente você querer. Você querendo já é um passo à frente. A gente entende que o apoio, realmente esse suporte de universidade, esse suporte de família é importante, mas tudo depende de você, tudo gira em torno de você nesse momento. Então, a gente realmente tem que buscar conhecimento por fora. Então, eu posso dizer que não depende só ali da universidade, não depende só ali do meio em que você está envolvido, vai muito além. Então, o conselho que eu dou é que você realmente busque, sabe?
conhecimento, que você realmente queira. Tudo depende de você querer. Então eu acho que a gente consegue mover montanhas quando a gente quer alguma coisa. E a gente sempre consegue aquilo que a gente quer com fé e determinação. Então é essa mensagem de que realmente, se vocês quiserem crescer nessa área, se vocês realmente têm interesse, só depende de vocês. É ir atrás, é estudar, é realmente focar. E assim, não tem jeito, tem que abdicar, realmente. Vão ter, assim, inúmeras dispensas de prazeres, de festas, de amigos. Você vai ter que realmente ali abdicar de um tempo de qualidade para realmente focar. E foi o que eu falei. É temporário, sabe? Então, é necessário essa questão de você se privar de certas coisas agora para colher no futuro. Então, embora pareça difícil agora no início, são colheitas futuras, né? Que no futuro a gente realmente vai olhar para trás e vai ver, nossa, que necessário. E não vai se arrepender de ter deixado esse tempo de ladinho ali para realmente focar no que é interessante agora, para poder ser alguém no futuro. De fato, e isso tudo nos leva ao ponto que eu sempre lembro dessa palavra, iniciativa. Assim, a vida, né, de todo mundo, né, tem cada uma as suas dificuldades, as suas especificidades, mas para chegar em algum lugar é preciso sempre o primeiro passo. Eu acho que um dos principais problemas, né, do ser humano é a procrastinação, né? Com certeza. Amanhã, e esse amanhã nunca chega. Eu sempre lembro do poema, né, da poesia, acho que é do James Albert, que disse o seguinte, né? Dormia sob a lua, aquecia-se sob o sol, passava o dia dizendo vou fazer e morreu sem fazer nada. Então, Nayandra, podemos dizer que você chegou até aqui também por causa da iniciativa, né? Porque eu tomei a iniciativa de dar esse primeiro passo e é o mais difícil. O mais difícil é realmente dar esse primeiro passo. E eu não vou dizer que fica fácil depois, mas a partir do momento que você realmente toma essa iniciativa de dar o primeiro passo, as coisas começam a abrir na sua mente, sabe? Então, dali você consegue realmente ver o rumo que você deve tomar. Agora, já estamos caminhando aqui para o término desse nosso bate-papo. Você está em que período? Eu estou indo para o quarto. O quarto, né? Então, corresponde a 2 anos? 2 anos. 2 anos, né? Então, ainda tem mais 2 anos pela frente, né? Mais 3, na verdade. Mais 3, né? Então, quais foram até o momento as principais dificuldades que você... Como eu morava em Barcarena, eu sempre tinha que acordar às 4h30 da manhã todos os dias para vir para cá. Então, nesse meio período aí, foi um momento difícil porque a gente que não está acostumado, né? É um baque, assim. E eu lembro que foi um período que eu emagreci bastante, porque o estudante ele não se alimenta direito. Vou falar de forma generalizada mesmo, porque é verdade. Então eu chegava em casa para comer às 4 da tarde, então eu emagreci muito assim, porque eu realmente não tinha tempo de me alimentar. E a primeira dificuldade que eu posso colocar foi essa, né? Não que seja impossível, mas foi algo que realmente me pegou bastante, porque eu não estava acostumada, né? Em relação a vir para cá, na universidade, eu posso dizer que Deus foi muito generoso comigo, porque eu sempre tive pessoas que foram muito generosas comigo também, me abriram portas. Então, eu contei com o apoio de professores ali que estavam realmente para me motivar, para me incentivar. Tanto que eu me esforço bastante, porque ali na universidade em que eu estou, eu posso dizer que é de profissionais realmente que ajudam os alunos, sabe? Além dali do âmbito profissional, mas que realmente fazem questão de incluir, de ajudar. E isso foi muito importante para mim, porque eu cheguei ali sem saber nada. Então, dali, e com a minha força de vontade de querer realmente buscar fora dali, foi que eu comecei a adquirir conhecimento. Então, eu posso dizer que a minha única dificuldade foi essa, no início, mas que depois eu me acostumei e nós chegamos ao ponto de vir mudar para cá, né? E agora está mais tranquilo, eu posso dizer assim. Eu não poderia terminar esse bate-papo sem colocar o elemento fé, né? Já falei um pouquinho sobre a questão da providência divina, né? De que as pessoas, né, de fé que servem a Deus, principalmente as cristãs, acreditam, né, nessa providência divina, né? De sorte, como eu já disse antes, não existe acaso. Tudo atende a um propósito maior de Deus. E Paulo falou disso em Romanos, né? Então, sempre quando conversamos, e aqui também já ficou muito claro isso,
a importância, né, da fé na sua vida, na sua cosmovisão. E na tua cosmovisão, na visão de mundo, o nosso mundo hoje, as pessoas hoje, elas precisam um pouco mais de fé, no sentido de uma fé prática, que as levem a praticar o bem, a amar o próximo, a tornar o mundo melhor. Com certeza, com certeza. Muitas pessoas precisam realmente focar nisso, sabe? Os meus pais, eles são pessoas de muita fé, sabe? São pessoas que eu admiro, minha mãe, meu pai. E assim, graças a eles, eu também tô aqui hoje, sabe? Então, eles sempre torceram por mim, estavam ali. Minha mãe evangélica, sempre de joelho no chão ali, orando por mim, sabe? Intercedendo para que eu pudesse chegar em algum lugar. Porque foi difícil. O nome da sua mãe? Cleidiane Lopes e meu pai, Lino Lopes. Os protestantes, né, tem as mães, e os pais têm esse hábito de orar pelos filhos, né? Sim. Então, essa oração deles, essa fé, assim, foi muito importantíssima para mim. Claramente, assim, sem isso eu não teria chegado também a lugar nenhum. Então, posso dizer que a fé, ela realmente move montanhas. Eu levo isso comigo, assim, e eu digo para qualquer pessoa. Então, a partir do momento que você coloca Deus na frente das coisas, elas começam a fluir, de fato, sabe? Para seu pai não ficar com raiva de mim, qual é o nome dele? Lino Lopes. Tá certo. Meu pai é minha vida também. Né? Então, isso é muito, muito, muito bom. Nós conversamos aqui em off, né? A minha visão acerca da importância, né, da espiritualidade, da religião, né? Que tem a sua importância, né, espiritual, social. E a gente realmente, né, hoje temos um mundo onde as pessoas cada vez vão se tornando complexas. É muita maldade na internet, fora da internet, né? Em todas as instituições a gente vê ali a maldade humana presente. Então é por isso, Nayandra, que eu vejo a importância, né, de pessoas, né, a sua semelhança, que tem o sonho, tem os seus propósitos, quer alcançá-los, mas não perde, né, a empatia, a humildade, a simpatia, a humanidade e a fé, né? Então que essa fé, né, que você tem, ela faça com que você seja, eu uso as palavras de Francisco de Assis, um instrumento de paz, instrumento de esperança, instrumento de alegria, instrumento, né, de amor, onde houver o ódio, né, que você possa levar, né, o perdão, o amor. É só isso que eu te desejo, ser esse instrumento. Muito obrigada. É realmente importante para mim receber essas palavras vindo de você. Ok, então eu deixo aqui as duas câmeras aqui para que você dê as suas considerações finais. Primeiramente, quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e poder acrescentar realmente um pouco da minha história. Que ela sirva realmente de inspiração para vocês também. Espero poder acrescentar de alguma forma com o que eu falei aqui na vida, seja pessoal, acadêmica, profissional de vocês. Eu creio que é importante, né, ter essa troca de contato, porque acaba inspirando de fato outras pessoas e mudando também visões, né? Então, agradeço do fundo do meu coração por estar aqui e eu quero poder compartilhar a minha vida acadêmica com vocês e poder servir aí de motivação para outras pessoas também. É isso aí, eu conversei com Nayandra Lopes, acadêmica, né, de Direito. Disse no início, tive a honra de conhecê-la na imersão jurídica aqui em Belém e ficou, né, esse contato abençoado. Temos hoje essa oportunidade aqui de conversar com os nossos amigos e amigas que nos acompanham, e eu tenho certeza, né, que o pouco que nós conversamos aqui vai servir para, talvez, né, orientar vidas, esperançar pessoas que, por alguma razão, estavam querendo desistir do curso, né, de Direito ou de qualquer um outro curso, mas que sintam-se encorajados e encorajadas e inspiradas pelo testemunho, maravilhoso testemunho de Nayandra Lopes. Obrigada. Tá bom? Obrigado.